Podemos observar o mundo a partir de diferentes pontos de vista. Imagine que olha para uma montanha de todas as direções. Obterá imagens completamente diferentes se a fotografar de todos os lados. A direção a partir da qual olhamos para a verdade leva a um ponto de vista. O filósofo e professor espiritual Rudolf Steiner explicou que a verdade pode ser vista a partir de 12 ângulos básicos. Há infinitas nuances entre estes 12 pontos de vista, tal como há infinitos números entre 1 e 12. As duas visões mais importantes do mundo são o materialismo e o espiritualismo. O materialismo e o espiritualismo são opostos. Muitos conflitos no nosso planeta têm origem na tensão destes dois opostos. O materialismo define a matéria como uma única realidade. Só existem átomos, moléculas e partículas. Tudo o que é espiritual ou mental não existe. O espiritualismo é a sua antítese. Nega a existência da matéria. Todas as visões de mundo que vamos apresentar situam-se entre estes dois extremos. As visões de mundo apresentadas abaixo, do lado direito, baseiam-se na observação do mundo físico, enquanto que todas as visões do mundo do lado esquerdo se baseiam no pensamento e na ligação com o mundo mental. Podemos descrever novamente dois polos. O realismo observa e aceita o mundo tal como ele é. Não permite pensamentos, não provém da observação. Tudo provém da percepção dos sentidos. O realista presta atenção apenas ao que já foi criado, uma ideia fictícia que ele não pode observar em qualquer parte do mundo físico, é inexistente para ele. O realismo é o oposto do idealismo. O idealismo descreve o mundo dos conceitos e das ideias como uma única realidade. Para o idealista, as ideias são a origem e o mundo físico é apenas uma manifestação destas ideias. Todas as ideias podem manifestar-se porque todos os termos e conceitos já existem reais, como no mundo das ideias descritas por Platão. Vamos agora descrever os espaços individuais entre as 4 posições polares. Comecemos pela parte superior direita. Estamos perto do materialismo. Chamado sensacionalismo, está muito próximo do materialismo. A sua crença é: tudo o que existe é a experiência dos sentidos. Tudo o que é acrescentado não é real. Em contraste com o realismo, os pensamentos que acrescentamos à percepção são rejeitados por não serem relevantes. Tudo o que existe é a experiência do puro sentido. Vamos dar mais um passo para o realismo. O fenomenalismo tem a crença básica: só posso experimentar o próprio fenómeno. Descreve a opinião que não podemos dizer o que existe, excepto para os fenómenos. Só podemos afirmar que algo nos parece, mas não é. Se agora nos movermos para a parte inferior do círculo, então aproximamos-nos das visões do mundo espiritual. Tudo é vibração, força ou movimento. A sua crença é o dinamismo. Esta visão do mundo procura as forças para que está a acontecer no mundo. É assumida uma força abstrata e invisível, que é a origem de tudo. Partes destas forças podem ser observadas como a gravidade, magnetismo ou oscilação de partículas pelas ciências naturais. Se nos afastarmos mais, já nos aproximamos muito do espiritualismo. O monadismo é um espiritualismo abstrato. A sua crença é: tudo o que existe é constituído por entidades vivas. Há entidades que podem formar uma existência em si mesmas, como a alma humana. Estas entidades são chamadas mônadas. E o que diz o espiritualismo? A sua crença é: o nosso mundo é constituído por seres vivos. Cada partícula, cada conceito, cada ideia tem algo vital. Tudo são seres vivos. A estrutura e a esfera da vida
destes seres pode ser definida exatamente. Podemos passar do materialismo ao espiritualismo, observando o mundo físico. Se o fizermos, então passamos através da visão do mundo do lado direito. Acabamos de o fazer. Se por outro lado passamos ao espiritualismo através do pensamento puro, então passamos pelas visões do mundo ainda em falta do lado esquerdo. Comecemos pela parte superior esquerda. Matematismo descreve o mundo como ideias matemáticas realizadas. O mundo é quantificável. Tudo o que é mundano pode ser rastreado exclusivamente até às leis calculáveis. O racionalismo estende o matematismo e outras ideias não matemáticas. O mundo consiste em ideias realizadas. Tudo é razão. É o axioma aqui. Em contraste com o idealismo, rejeita todas as ideias que não têm qualquer referência terrestre. O idealismo vê o mundo abstrato das ideias como primordial, mas ainda assim estas ideias são abstratas. Se admitirmos que as ideias também devem ser ligadas a seres com uma alma, então viemos do idealismo para o psiquismo. Penetramos no mundo da alma. Tudo é alma, é a crença aqui. Chegamos agora à metade espiritual. A próxima visão do mundo reconhece o espírito vivo para além da alma. O pneumatismo não vê a alma do mundo como a sua origem, mas sim o seu espírito. Tudo é espírito, é a crença. O ser humano é um ser espiritual. O pneumatista tem a dificuldade em definir seres nítidos. Todo o espiritual é reduzido a um só, a um espírito universal e abstrato, chamado, por exemplo, Deus. Vamos resumir. Cada uma destas visões apresentadas tem o seu lugar. Se permitirmos apenas uma visão do mundo, isto conduzirá a conflitos. A intolerância é a causa de muitos conflitos que podemos observar no nosso planeta. É o maior inimigo da humanidade. Idealmente, pode colocar-se em todos os pontos de vista. Apenas aqueles que podem fazer isto são verdadeiramente livres.